A Procuradoria-Geral da República defendeu no Supremo Tribunal Federal a condenação do deputado Daniel Silveira pela divulgação de vídeos com ataques a ministros da Corte e às instituições no país. Isso foi na última sexta-feira. Nas alegações finais apresentadas na última sexta-feira, a Procuradoria entendeu estar justificada a intervenção na expressão do parlamentar, abre aspas, sob os aspectos constitucional e penal e comprovada a inexistência de causas que possam excluir a culpabilidade. Ministro, quando o senhor estava no governo, por decisões como essa do Supremo e também por esse parecer da PGR, havia ali um receio no que o senhor iria falar, as ideias que o senhor ia expor, com medo de incorrer nesse tipo de situação? Veja, eu não vou dizer que tinha algum receio, porque eu sempre pautei as minhas ações como ministro pela lei, pelo bom senso, pelo respeito à Constituição. E, portanto, quem tem convicção de que está fazendo aquilo que acredita e que é correto, não tem nada a temer e eu nunca tive. Mas eu entendo que no caso, como você citou, do Daniel Silveira, há um excesso, de fato. Claro, o Supremo Tribunal Federal vai apreciar isso no momento adequado, mas há casos muito mais graves no Brasil, inclusive de deputados, de pessoas que cometeram outros crimes e estão por aí participando, inclusive, de CPIs e tudo mais. E o Daniel Silveira deu uma opinião, ainda que seja, acho eu, até fora do tom, etc., mas é uma opinião, quer dizer, é algo, uma ação penal para ter começo, meio e fim, ser instruída, ser julgada conforme o devido processo legal, né? Há outras medidas, razão pela qual se justificou essa restrição de liberdade a ele, porque ele teria descumprido as medidas acautelatórias. Então, isso agravaria, de fato, como foi colocado. Mas, ainda assim, nós no governo e todos os políticos brasileiros, etc., tem que ter a tranquilidade de poder expor opiniões, colocar a sua visão, colocar pontos divergentes, né? Senão nós vamos caminhar para aquilo que o PT gosta, que o presidente Lula gosta, né? Que o Zé Dirceu, que é o grande mentor, está aí nos jornais sendo dito que ele tem sido o grande artífice dos bastidores da campanha do ex-presidente Lula para voltar ao poder. O paradigma dessa turma é Cuba. O paradigma dessa turma é Venezuela, é Foro de São Paulo, é antidemocrático, né? É de tolher liberdades, é de impedir o debate, né? E pelas maneiras mais sorrateiras. É só a gente lembrar o que foram as manifestações e muitas das ações que ficaram na tentativa, mas tentaram, feitas na época por Franklin Martins, Marco Aurélio Garcia e todos aqueles que participavam dos governos do PT. Ou seja, o norte dessa turma é ruim. O norte dessa turma é Venezuela, Cuba, né, Coreia do Norte, enfim, tudo que não presta. Então, a gente tem, de fato, que ponderar esses aspectos para ver que o Brasil é um país que tem mantido no governo do presidente Bolsonaro todas as liberdades. E todos aqueles que atacam o governo, ainda que de maneira injusta, o fizeram livremente. Cris, na semana passada a gente falou sobre esse caso, sobre o inquérito do Daniel Silveira, mas não tinha ainda esta determinação, né, essas alegações finais da Procuradoria. Te surpreende? Muito. Me surpreende e me entristece, porque aqui a gente não está falando nem só de liberdade de expressão que foi ignorada, está prevista e garantida na Constituição e foi ignorada pelo Judiciário, que deveria defender a Constituição, mas também da imunidade parlamentar, que foi ignorada pelo Judiciário e o Legislativo amedrontado, porque muitos deputados têm investigações a respeito de condutas próprias lá no STF, com medo do que os ministros poderiam fazer quando fossem analisar processos relativos a si, votaram a favor do que dizia o ministro Alexandre de Moraes, essa tirania que veio de cima, veio do Judiciário para cima do deputado Daniel Silveira. E, de novo, aqui a gente já falou outras vezes, eu repito também o que o ministro disse aí, a gente não precisa concordar com o que ele disse para defender a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar do deputado. A gente precisa lembrar que, nesse caso específico, é tanta aberração sendo cometida que foi exigida uma fiança, sendo que não era afiançável o crime atribuído a ele de flagrante perpétuo, que nem existe também, é uma irregularidade atrás da outra, mas foi atribuída uma fiança, foi paga essa fiança de R$100 mil e ele continua preso. Então, é tudo tão errado, tão absurdo, e o que me assusta, eu já coloquei isso aqui também em outros programas, e não só no programa Liberdade de Expressão, mas tenho colocado em comentários nos outros programas da Jovem Pan de que eu participo, o que me assusta é uma parte da população aplaudindo esse tipo
tipo de censura, aplaudindo esse tipo de autoritarismo, porque aí vem um candidato à presidência da República, diz que vai regulamentar a mídia e todo mundo acha lindo, acha natural, acha normal. Alguns precisam mesmo ser calados. Então, eu acho que a gente precisa estar aqui falando sobre liberdade de expressão cada vez mais e batendo nessa tecla para alertar os incautos de que uma hora a censura vai chegar para cima deles. Como, aliás, o tolimento, né, do direito de ir e vir já veio, o tolimento do direito de trabalhar já veio, em momentos diferentes aí da pandemia, mas as pessoas foram se calando, porque um deixou, outro deixou, uma hora não tem mais para quem gritar, né? Então, eu acho muito assustador mesmo que a própria PGR venha endossar erros que já foram cometidos pelo STF e que muita gente, por medo do Tribunal Superior, não fale. Então, eles vão cometendo essas irregularidades, esses absurdos. No caso do deputado Daniel Silveira, foi duplamente absurdo, porque foi a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar que foram desrespeitadas. E aí eu fico imaginando o caso de outros parlamentares com crimes muito mais graves, mas porque eles se calaram para esse absurdo, estão lá com judiciário passando a mão na cabeça deles. O ministro lembrou bem aí, alguns no comando de CPIs, inclusive. Paulo Pozonoff, o vice-procurador-geral Humberto Jaques de Medeiros escreveu, né, nas alegações finais: o direito à liberdade de expressão é restringível como tantos outros. O que o senhor acha disso, Paulo? Senhor Gabriel, eu acho um absurdo. A Cris falou muito bem. Esse caso aí, ele é absurdo do começo ao fim. Só que é curioso, que é constrangedor, né? A gente vir aqui falar esse óbvio e, ao mesmo tempo, a gente vive num tempo em que exige da gente tanta sinalização da virtude, né? A gente precisa dizer o tempo todo, fazer ressalvas, parece, o tempo todo, para não ser mal entendido aí nas redes sociais, que quando o nome do deputado Daniel Silveira vem à baila, vem aí em alguma discussão, tem sempre aquela ressalva, né? Eu não concordo com o que ele diz, mas defendo a liberdade dele falar a bobagem que ele quiser. E é isso que está em jogo aqui, é o direito das pessoas com as quais a gente não concorda de falar coisas que a gente considera, muitas vezes, uma grande bobagem, né? O conceito que está embutido e que é muito importante, que esse, para mim, me parece que o conceito de liberdade de expressão como um todo, ele não está tão abalado. Esse programa é prova disso. Mas um conceito que está embutido aí na liberdade de expressão, que é pluralismo, esse já foi muito abalado. E isso me preocupa bastante. Eu vejo essa rejeição muito óbvia, né, da esquerda, dos progressistas, ao discurso conservador, que vai, aí chega até, extrapola o limite e chega até a prender pessoas que disseram bobagens, e elas têm imunidade garantida na lei, né, para falar essas bobagens. E também existe, infelizmente, uma rejeição de parte da direita também às ideias de esquerda. Eu já vi muita gente querendo calar aí voz de esquerda, mas é muito bom a gente frisar aqui que esse não é... Quem tem a liberdade, por princípio, não pode defender que se cale ideias de esquerda. Outro dia, aí, um militante stalinista andou dizendo, né, andou fazendo glórias ao ódio, defendendo o ódio, defendendo que o proletário, né, ele ainda vê essa figura do proletário, pegue aí os patrões pelos cabelos. Acho que ele usou uma imagem parecida, o que ataque lá o STF. Ele atacou o STF. E muita gente chegou e disse, não, tem que prender também. Não, eu acho que é bem importante a gente deixar claro aqui que a gente defende a liberdade também das pessoas da esquerda de falar as bobagens dela. Talvez esse seja, inclusive, Gabriel, o ponto fraco aí dos conservadores, da direita, né, que é defender a liberdade por princípio. E a gente acaba ficando aí à mercê dessas ideias absurdas, mas que encontram, de alguma forma, ressonância em parte da população. Eu poderia só fazer uma pergunta ao ministro agora? Lógico. Você é da casa, então você manda. O senhor manda.
Então tá bom. Ricardo, falando um pouco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a censura privada. A gente está aqui comentando, né, sobre a censura. Eu estou usando essa palavra mesmo. Censura, a palavra forte que vai perdendo a força, mas é importante a gente usar. A censura aí de entes públicos, né, o STF, o Legislativo também. Mas a gente precisa falar da censura dos entes privados. Eu sei que você tem uma postura bastante libertária aí em vários aspectos. Eu queria saber a sua opinião sobre isso e se uma justificativa que muitos aí libertários que estão contaminados por esse antibolsonarismo psicótico, como diz o meu amigo lá, Gustavo Maustache, eles usam essa justificativa de que as empresas, por serem entes privados, elas podem aí praticar, cercear a liberdade dos seus usuários de acordo com aqueles termos lá de uso muito vagos. Eu queria a sua opinião sobre isso. Olha, Paulo, embora eu não concorde com a censura privada, eu, como respeito à propriedade privada, acho que uma empresa privada pode fazer o que ela quiser, claro que não sendo ilegal, né? Não cometendo fraude nem nada disso. Quem não encostar, sai, né? Infelizmente, essa é uma realidade. É que esses determinados, por exemplo, não sei se era isso que você está querendo dizer, mas determinados canais de rede social se tornaram tão poderosos, né, sob a ótica, inclusive, do direito à concorrência, né, os órgãos todos aí, esses mecanismos de redes sociais e tudo, que eles acabam tendo, ainda que privados, uma função quase pública. Mas se não tem dinheiro público e continuam sendo privados, ele tem a autonomia da vontade, o seu direito de propriedade, né, para fazer aquilo que... Mas tem que fazer às claras, eu acho. Acho uma covardia o que certas redes e certos instrumentos fazem, que nós somos democráticos, ouvimos todos, mas na prática, né, tiram... mexem no algoritmo, mexem em tudo quanto é mecanismo lá, que impede efetivamente de condições iguais. Então, ele pode fazer diferenciação, desde que ele assuma. Diz, olha, nós somos um canal que prestigia tal linha de pensamento e, portanto, tais linhas de pensamento nós não vamos deixar andar livremente. Perfeitamente. Quem está em desacordo sai fora, né? Agora, fazer isso de maneira velada, dissimulada, não é? Aí eu acho que é quase que um estelionato, né? Porque você se diz democrático, aberto, regras iguais para todos, mas age de maneira distinta. Então, acho que esse é um ponto a tomar cuidado. Por outro lado, também o setor privado, grandes corporações, aí não me refiro às redes sociais, aos instrumentos que nós estamos aqui falando. Estou falando de grandes empresas, grandes anunciantes e tudo mais, deveriam colocar as suas opiniões também de maneira mais clara, né? Nós vimos aí, ao longo desses 2 anos e meio em que eu estive no Ministério, que eu participei do governo por dentro, várias dessas instituições financiando iniciativas no Brasil e no exterior contra o país, contra o governo, contra os brasileiros, né? Para fazer média, né, para dar uma de bonzinho e tudo mais, e depois dizer, não, nós estamos defendendo a causa nacional. Bom, não se preocupam em expor o país, não se preocupam em causar mal ao país, mas utilizam esse discurso velado, né, esse discurso xoxo em cima do muro, que é para defender as ideias de esquerda e as ideias progressistas, mas não tem coragem de assumir isso. Cristina Grêmio. Eu queria puxar um pouco para exercício de futurologia próxima, aí as eleições de 2022, porque a gente está falando aqui de censura praticada por empresas privadas, né, essas grandes administradoras de empresas de tecnologia, e que realmente há um monopólio. A gente teve aí a pane recente de Facebook, WhatsApp e Instagram na mesma tarde, 6 horas de pane no mundo inteiro, milhares de negócios perdidos, de conversas que foram impossibilitadas de seguir, conversas de negócios mesmo que foram impossibilidades de seguir, e eu fico muito assustada também vendo isso caminhar para o lado ideológico. Na tua opinião, Ricardo, você acha que no ano que vem vai ter uma censura maior para quem estiver fazendo
oposição às ideias que eles defendem, ainda que não de maneira muito clara e muito transparente, porque já tem muita gente falando que os conservadores, por exemplo, candidatos e eleitores conservadores, não terão espaço nessas redes sociais, que a censura vai aumentar muito no ano que vem. E se a sua opinião for sim, que eu acho que realmente a censura tende a piorar, qual seria a alternativa? Fugir para outras redes sociais e aí a gente fica preso em determinadas bolhas sem acesso a opiniões contrárias? Essa seria uma saída? Cris, eu concordo com você. Acho que vai haver, aliás, acho que já está havendo, né? Um direcionamento, que a gente pode chamar de censura, mas eu acho que há um direcionamento claro, há uma tomada de posição dessas redes, não é? De maneira velada, aí sim acho errado. Eles podem tomar a posição que quiserem, são empresas privadas, mas digam, explicitem esse movimento. E acho que, de fato, tem de haver um pensamento de alternativas a essa manipulação dos dados. Não é à toa que vários políticos que não são de esquerda, eu inclusive, têm feito seus canais no Telegram, por exemplo. Aliás, convido a todos a se inscreverem lá no meu canal. Mas, de qualquer forma, tem de criar realmente essas alternativas de comunicação para você poder ter o debate, para poder ter acesso ao debate. Aliás, é o que nós fazemos aqui na Jovem Pan. Jovem Pan, de novo, repito, tem sido um marco de pluralidade de opiniões. Eu já ouvi aqui de tudo, mas é um lugar onde você escuta de tudo. Em outros canais, muitas vezes, você escuta só uma linha. São 50 tons de vermelho nesses outros canais, né? Você tem tudo quanto é tipo de opinião, desde que seja de esquerda. Paulo Pozonoff, você acha que essa questão da censura no ano eleitoral tende também a aumentar, principalmente para quem posta, para quem escreve, para quem é de direita? Gabriel, é bom puxar isso para o lado eleitoral. Eu acho que pode sim piorar. Eu pretendo continuar escrevendo ali com a liberdade que eu tenho na Gazeta do Povo, falando aqui na Jovem Pan também com toda a liberdade que eu tenho. O que me preocupa um pouco é que fica essa autocensura, né? Eu mencionei aqui uma decisão absurda aí contra o procurador Deltan Dallagnol, né? Uma ação movida por um senador. E então fica aquela autocensura ali, fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que esse adjetivo que eu estou usando aqui de boa-fé, ou para fazer o leitor rir, né? O ouvinte rir, de repente não vai ser mal interpretado? E de repente, que garantia eu tenho, apesar de constar na Constituição que eu tenho aí a garantia à liberdade de expressão, mas que garantia eu tenho que eu não vou encontrar pela frente, de repente, um juiz que já está infectado aí por esse ambiente de censura? Essa é a minha preocupação. Mas, voltando ao aspecto eleitoral, a outra pergunta que eu queria fazer ao Ricardo é se ele acha que essa questão da liberdade de expressão ela vai ser importante aí na disputa eleitoral, que todo mundo aqui, eu acho, que prevê que será entre Bolsonaro e Lula. Eu pergunto isso porque a gente está no meio aí de uma discussão, de um cenário econômico, né, bastante conturbado, e até eu tenho dito aqui na Jovem Pan que a situação econômica do Brasil tende a se sobrepor às questões ideológicas. Essa questão de liberdade de expressão é uma questão aí ideológica. Queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que essa fala do Lula é prejudicial eleitoralmente para ele, e a defesa que o Bolsonaro faz da liberdade, né, por princípio, é benéfica para ele, será benéfica para ele eleitoralmente, ou realmente essa questão fica aqui muito entre uma elite, né, talvez até entre uma bolha, e as pessoas estão mais preocupadas mesmo com o cenário econômico? Paulo, eu acho que, de fato, a economia é algo que tem muito peso, né? A economia sempre foi, historicamente, um fator muito relevante nas eleições. Por outro lado, é surpreendente como, de uns anos para cá, a população, mesmo fora da elite que você se referiu, elite essa que tem sido condescendente, leniente, né? E mais do que tolerante, eu acho que tem sido, praticamente, ela tem sido o partícipe das atrocidades e das arbitrariedades do PT e do ex-presidente Lula, né? Essa esquerda caviar aí que nós vimos em muitos lugares. Mas a população, pessoal de outras classes sociais, pessoal mais simples, mas muito aguerrido, o brasileiro é um povo lutador e que tem princípios. Essas pessoas
já tem a consciência da importância de questão como essa. Claro que muitas vezes não com refinamento, né? Com a parte de elaboração que a elite tem, é natural. Mas tem sim um sentimento de que esses temas são importantes para o Brasil. Aliás, as pessoas de mais baixa renda, pessoas mais simples, mas ainda assim brasileiros trabalhadores e com grande qualidade, têm ficado atentos a grandes coisas. Eu escuto comentários das pessoas que você encontra, às vezes num posto de gasolina, numa banca de jornal, num restaurante, etc. Pessoas assim, ô ministro, e tal coisa, o senhor viu que absurdo que fulano disse isso, que o deputado ciclano disse aquilo. Você fala, nossa, que bom que as pessoas estão conectadas, graças às redes sociais, graças à Jovem Pan e graças a vários outros canais, como você se referiu aí, a Gazeta do Povo, a Revista Oeste, enfim, vários parceiros da liberdade. O brasileiro, tendo acesso às informações, ele forma a sua convicção, ele forma a sua opinião, e isso é muito salutar para a democracia, inclusive, como você colocou bem, a Cristina também, respeitando opiniões diferentes. Nós somos favoráveis à liberdade de expressão de todos, da direita, da esquerda, dos liberais, dos intervencionistas, dos progressistas e dos conservadores. E cada um que saiba defender as suas posições. Ministro, já que a gente está falando de eleição, ano que vem, eleição 2022, o senhor sai candidato a quê? Não, esse é um tema que ainda tem tempo para decidir, né? Até porque o presidente ainda não escolheu para que partido vai, então nós estamos aí com uma certa folga de tempo. É importante, eu sempre defendi, como eu disse, desde que nós fundamos o Movimento em Direita Brasil, em 2006, são aí 15 anos de uma luta em prol da direita liberal, conservadora e com o pressuposto de que o castigo que os bons sofrem quando se recusam a tomar parte do governo é serem governados pelos maus. Portanto, eu sempre serei um defensor da participação da sociedade na vida política brasileira.